Oi pessoal, tudo bem? Eu vim fazer um outro vídeo. Na verdade era para essa parte, tá? Nos outros vídeos anteriores, mas eles ficaram muito grandes, então eu achei por bem fazer aí uma divisão, tá bom? Nos dois últimos vídeos que eu postei aqui, eu falei muito sobre minhas experiências no ministério, nessa caminhada com Cristo, e falei muita coisa aí que vai ser muito eficiente para a sua vida, para o seu lar. Então vale a pena você voltar para esse aqui e vai lá assistir os outros primeiro, para que você esteja aí numa sequência, tá bom? O vídeo de hoje eu vou falar sobre desafios que eu tive quando eu era criança, mas que me fortaleceram muito e eu consegui tirar um aprendizado, assim, um recado de Deus para minha vida e que isso me traz força hoje, todas as vezes que eu vou falar sobre o Evangelho, todas as vezes que eu vou assumir o ministério, tá? Eu vou falar especificamente de dois, tem vários outros desafios que eu já enfrentei, mas eu vou falar específico de dois, porque senão nosso tempo não dá e vai ficar grande de novo. Não foi nessa ordem, tá? Mas eu vou falar, não foi na ordem cronológica, eu vou falar na ordem do que foi mais impactante pra mim, tá bom? 9 de maio de 2010, eu tinha 12 anos, minha mãe tava em casa fazendo a unha com Daiane, que era a manicure dela, e minha mãe tinha um hábito de ficar mexendo na cabeça da gente. Eu acho que era só sugestão pra procurar piolho, porque se fosse pra falar que era pra procurar piolho, a gente não deixava. E minha mãe tava mexendo na minha cabeça aqui, assim, e ela viu que tinha uma falha. E ela me perguntou: filha, você machucou sua cabeça? Você bateu em algum lugar? Você passou alguma coisa? Eu falei: não passei nada. Só que tinha uma falha. A gente foi observando no decorrer do tempo e a falha foi aumentando. O que era só uma rodinha ficou cheio nessa parte aqui. Começou aqui também e aqui atrás também. E caindo meu cabelo. Caindo e ficando nos lugares tudo sem. Eu tinha que pegar essa parte aqui, jogar toda pra cá, colocar presilha pra não ficar mostrando a parte que estava vazia. E ali naquele momento eu me recordo que eu parei um instante e falei pra Deus assim: Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque eu tô ativa no ministério, eu tô me esforçando, eu tô trabalhando pro Senhor, eu passo a semana inteira, eu estudo, eu faço curso, eu vou pra igreja, eu tenho trabalho em Campos Elíseos, que eu amava, eu sempre fui apaixonada com o trabalho em Campos Elíseos e sempre fui apaixonada com todo o trabalho de EBD que Wesley e Jim faziam. Por que, Deus? Por que comigo? E pra mim foi muito difícil aceitar. No início, sempre é difícil a gente aceitar quando a gente tá passando por momentos que não são agradáveis no nosso ponto de vista. E só foi aumentando. Eu comecei a ser chacotada na escola, nem sei se existe essa palavra. Começaram a fazer bullying comigo, porque falava assim: do que adiantou ser tão... Nessa época eu já estudava na escola estadual Levi Durães Pérez, lá em Montes Claros. O que adiantou ser tão inteligente? Do que adiantou tirar tanta nota boa? A inteligência foi tanta que furou a cabeça. E aí começou falar essas coisas comigo. Na igreja, pré-adolescentes, ali na mesma faixa de idade que eu, falavam muito também. Falava assim: isso é porque você fica querendo pegar tudo, isso é porque você quer ser a melhor de todo mundo, isso é porque você acha que você dá conta de abraçar o mundo, tá vendo? Seu cabelo caiu, não era isso que Deus tinha pra sua vida, e um monte de coisa. Porque tem horas que eu acho que as pessoas, elas não sabem o que usar pra construir um castelo, aí elas usam um martelo pra bater e quebrar tudo, né? E é isso que vai acontecer na sua vida também. Quando você estiver tão somente ali ligada a viver para Deus, em prol do reino de Deus, não vai pensando que as coisas elas vão ser só boas, não. Você vai ter desafios na sua vida. Se você for olhar tudo que os apóstolos viveram, o que Moisés viveu, o que José viveu, o que Daniel viveu, Daniel, ele desobedeceu um decreto
para continuar com a sua vida normal. Ele orava a Deus do mesmo jeito, mesmo o rei falando que não podia orar. Ele fazia os seus momentos de oração 3 vezes ao dia. Ele continuou obedecendo a Deus. E para onde ele foi? Para dentro da cova dos leões. Só que o que nós precisamos saber é o seguinte, que independente de nós estarmos caminhando com Deus e passando por desafios, nós temos quem nos guarda, nós temos quem nos dá direção, nós temos quem nos ampara. A gente só não pode parar, a gente só não pode nos limitar. E aí eu comecei a ficar rebelde. Eu comecei a falar, não, eu não admito, isso é inaceitável. Eu não admito, Deus. Como se eu tivesse alguma postura, né? Algum direito de querer exigir alguma coisa de Deus. Mas mesmo assim eu fiquei irada. Comecei a ser desobediente, já não queria mais o mesmo ministério, já queria largar tudo. E é isso que acontece. Quando os desafios batem na nossa porta, a primeira coisa que a gente faz, em vez de enfrentar, é correr, é parar, é desanimar, é entristecer, eu não vou fazer mais. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha 12 anos. 12 anos. Na escola eu comecei a falar que eu ia beijar todos os meninos da escola e comecei a ser aquela vida louca. E aí eu lembro que a gente não tinha condição de pagar um dermatologista pra ver, né, o que era. E também não tinha condição de comprar os remédios, porque os remédios eram muito caros. Aí eu sei que uma ex-diretora minha de escola, tia Thelma, que sempre foi assim uma mãe pra gente. Minha mãe trabalhava na casa dela. Minha mãe comentou sobre o caso e tia Thelma pagou a dermatologista pra mim. Eu fui na doutora Magda, acho que é a doutora Magda é o nome dela, e quando eu cheguei lá eu me recordo perfeitamente, eu no consultório dela e tal, e ela falou que o formato da queda do meu cabelo era por motivo de ansiedade, de estresse que tinha chegado no limite e meu cabelo estava caindo. Aí Guilherme, daqui de Monte Azul, meu pai já estava sendo missionário em Monte Azul, Guilherme foi para Montes Claros, eu não me recordo o que ele foi fazer, se ele foi conversar com a Cibão, uma coisa assim. Aí Guilherme, meu pai e minha mãe estavam comentando sobre o caso, Guilherme foi e pagou os remédios para mim, eu comecei a usar os remédios. Só que sabe o que é você usar todos os remédios que já tinha te passado, mas nada melhorava? Continuava até pior, caindo cada vez mais, quanto mais passava o remédio, mais caía. E aí foi quando um dia, não esqueço desse dia, minha mãe estava lavando roupa, minha mãe me chamou e falou pra mim assim, você já parou pra agradecer a Deus por ele não ter te tirado a vida? Você tá pensando que você é quem? Pra falar pra Deus o que ele tem que fazer? O que você está assumindo de ministério, de encargos, dessa caminhada cristã é sua obrigação enquanto serva de Deus. Não vai culpar Deus por nada não. Vai bater seu joelho no chão agora, Vitória. Porque quando ela fala Vitória, bate o joelho no chão agora, Vitória. E vai agradecer a Deus pela sua vida. E para de reclamar. Aí, assim, foi um choque pra mim, né? Ouvir minha mãe falar daquele jeito comigo. Porque, assim, por eu ser sempre obediente a ela, ela batia na gente, mas já tinha chegado numa fase em que isso já não era mais necessário. E aí ela fala naquele tom comigo, foi um choque, sabe? E aí eu fui pro quarto, orei a Deus e falei pra Deus, pedi perdão, falei que eu não ia parar com os ministérios, que aquilo que eu tava vivendo era apenas pra me fortalecer. Comecei a reconhecer, sabe? Comecei a colocar o juízo no lugar e entender que eu tava passando por aquilo ali, mas Deus não tava querendo me derrubar não, Deus só tava querendo me fortalecer. Deus estava querendo provocar em mim experiências para que eu pudesse ter experiências de vida para ajudar outras pessoas, mesmo sendo tão nova. Mas eu me sujeitei a isso o dia que eu disse para Deus, eis-me aqui. Então eu me sujeitei a isso. Então eu tinha que assumir a responsabilidade. E aí eu orei a Deus e tal. Em fevereiro de 2011, nós viemos embora para Monte Azul e meu cabelo ainda não tinha nascido ainda, tava dando só uns pontinhos. Só que eu lembro que todas as vezes que eu olhava no espelho, eu falava com minha mãe assim, olha mãe, nasceu mais um fio de cabelo. Não tinha nascido nada. Não tinha nascido nada. Não tinha nada lá. Mas eu falava pra ela assim,
olha mãe, nasceu mais um fio de cabelo. E aí a mãe falava assim, filha, nossa, glória a Deus. Ela tava vendo que não tinha nascido nada. Tinha só aqueles fiapinhos, os mesmos fiapinhos de quando eu comecei a usar os remédios há quase um ano atrás. Mas todos os dias eu olhava e falava, olha Deus, obrigada pelo meu cabelo. Mais um fiozinho tá nascendo. E aí, meu cabelo nasceu, meu cabelo cresceu, que eu nem percebi, eu nem senti. E o que eu quero falar pra vocês? O que Deus fortaleceu em mim naquele período foi a fé. Foi a minha fé nele. Não tinha nada nascendo. Mas primeiro eu reconheci que eu não sou nada sem ele e sem ele nada eu posso fazer. Que assumir o chamado, assumir a responsabilidade do ministério dele vai requerer de nós vencer desafios, assim como todos os que disseram eis-me aqui assumiram desafios. E fortaleceu em mim a fé. Eu tava olhando pra minha cabeça, não tava nada de fio. Mas eu falava, olha mãe, mais um fio. Minha mãe ainda brinca comigo, filha, depois que nasceu e tal. Minha mãe ainda brincava comigo, filha, não tinha nada. Você falava, olha, eu falava, meu Deus, não tem nada. Mas como é que eu vou falar com ela que não tem nada? Então eu ficava, glória a Deus também. Deus fortaleceu em mim a fé. Então hoje, todas as vezes que eu passo por qualquer situação, eu posso até dar aquela balada, a gente é ser humano. Não tô falando que eu virei Mulher Maravilha, né? Não tô falando que eu virei super heroína, não é isso. Não virei Mulher de Ferro. Mas todas as vezes que eu passo por qualquer situação que é difícil, embora no primeiro impacto eu falo, mas por quê? Eu vou pro meu cantinho com Deus, no meu lugar secreto e falo, eis-me aqui. O Senhor quer me mostrar alguma coisa. Eu sempre quero enxergar em qualquer ponto aparentemente negativo, eu quero enxergar um aprendizado vindo de Deus. Então essa foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Primeiro assim, né? Mais marcante pra mim. E a outra que eu ia contar pra vocês, eu vou terminar logo porque tá ficando grande o vídeo, que eu tive com Deus. Ou vocês querem que eu faça um outro? Eu vou fazer um outro então. A gente finaliza esse daqui porque tá ficando grande e eu conto o meu outro desafio com Deus em um outro vídeo. Essa é a parte 2 dos meus desafios com Deus, tá? Tava ficando grande o outro, então eu vou fazer pra finalizar nesse aqui. Eu falei no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, sobre um desafio que eu tive com Deus. Eu tive vários, mas eu escolhi 2 pra trazer pra vocês. O primeiro tá no vídeo anterior, então se você não assistiu, vai lá assistir, tá? Segunda experiência que eu tive com Deus, como eu disse no outro, não foi em ordem cronológica. Essa que eu vou contar agora aconteceu primeiro que a outra, mas eu tô falando em questão de importância pra mim, primeiro e segundo lugar. Essa foi o seguinte, a gente era bem novo. Se eu não tiver enganada, a outra eu tava com 12 anos, essa eu tava com uns 10. Meu irmão tinha uns 2 aninhos, mais ou menos isso mesmo, eu tava com uns 10 anos. A gente teve que sair do bairro que a gente morava, no Carmelo, porque minha irmã e eu estávamos sendo perseguidas por um cara. Que todas as vezes que a gente ia pra padaria, ele parava a gente na esquina, perguntava se a gente estava sozinha, se a gente tinha dormido bem à noite. E aí a gente ficava com muito medo, muito medo mesmo. Ele fazia determinadas perguntas assim, até um pouco mais fortes, mais indecentes pra gente. E eu e minha irmã corria e conseguia chegar até a padaria, porque meus pais, eles trabalhavam muito, porque senão eles não davam conta de sustentar a nossa casa. 3 filhos, a gente estudava e tinha que comprar material, então isso era muita coisa. Então eles tinham que trabalhar fora. E minha irmã e eu ficávamos sozinhas. Quando meu irmão nasceu, eu fiquei cuidando do meu irmão. Então eu fazia almoço para esperar meu pai chegar. Eu já busquei meu irmão na escola, no maternal que ele ficava, na creche que ele ficava. Então, minha vida, igual eu falei com vocês em alguns outros vídeos aí, que agora eu nem lembro mais qual foi. Eu não tive infância de brincar, falar assim, olha, minha infância foi brincando de boneca. Não tive. Tinha sim meus momentos de brincadeira. Tinha, quando eu ia pra casa dos meus primos, a gente ia brincar na roça, a gente ficava nas barrocas e tal. Mas assim, o que eu lembro de toda a minha infância foi cuidando da casa, fazendo o almoço, dando banho no meu irmão, dando papinha pro meu irmão, ensinando tarefa pra minha irmã.
Quando eu levava meus vizinhos, amigos, pra dentro de casa, na sugestão de brincar, eu falava com eles assim, ó, vamos brincar de casinha. E a brincadeira da casinha é o seguinte, fulana, você é a que cuida do banheiro da casa, então você tem que limpar, tem que ficar bonitinho. Então quando eu levava os amigos em casa pra brincar, era pra eles me ajudarem a arrumar a casa. E isso não foi negativo na minha vida não, viu? Talvez não seja a sua realidade, mas pra mim serviu muito para que hoje eu seja quem eu sou. Eu não culpo meus pais, eu não tenho nenhuma dor de ter vivido isso, pelo contrário, eu sou muito grata a Deus por isso, por eu ter vivido isso. Pela minha infância ser marcada assim, eu ter construído a minha história assim, Deus tem me fortalecido dessa forma. Eu sou muito, muito grata. E não é porque eu tô aqui na frente do celular falando pra vocês não. É verdade, entendeu? Não tem por que eu vir aqui mentir. É verdade, sou muito satisfeita mesmo. Então a gente teve que ir embora do bairro Carmelo para o bairro da Esplanada. A gente morava de aluguel lá. Já era difícil morando em casa própria, meus pais trabalhando, morando em casa própria. E imagina morando de aluguel. Pagava R$200 de aluguel. Não esqueço dessa casa. Eu amava essa casa, até mais do que a casa própria. Amava, porque ficava perto da escola. A gente estava no Escola Dinâmica João e Maria. E eu lembro que foi chegando um período que foi ficando difícil para meu pai conseguir coordenar tudo, né? Administrar financeiramente a casa, tanto meu pai quanto minha mãe. Porque a gente estudava na Escola João e Maria, porque era uma escola, até hoje, uma escola muito conceituada, é uma escola particular. Meus pais faziam questão de que a gente estudasse lá, minha mãe trabalhava na casa da diretora, então eles queriam formar na gente um aprendizado que fosse sólido. Então, Sara e eu estudávamos lá, então eles pagavam a escola, pagavam os custos fixos, aluguel, água, luz, gás, feira e tal. Foi chegando um período que o dinheiro já não estava dando mais, porque meus irmãos e eu tínhamos muitas questões que precisava ir ao médico direto e meu pai tinha plano de saúde. Então muitas coisas, tinha hora que o plano não cobria e levava o restante do salário dele. A gente ficava doente demais, era muito alérgico e tal. E aí eu me recordo que teve um mês que a gente não teve condição de fazer feira. E meu irmão, ele acordou de manhã, ele tinha 2 aninhos. Eita. E aí ele falou, não, mexer com meu irmão e minha irmã já é mais forte pra mim. Meu irmão acordou e falou pra mim assim, Keké, eu sei que não tem leite, você falou pra mim ontem, mas eu tô com tanta vontade de tomar um leite. Aí eu falei pra minha irmã assim, ó, Sara, você seja responsável, você fica com o Gabriel, eu vou na rua. Aí Sara falou, mas você vai fazer o que na rua? Eu falei, eu vou na rua. Aí eu saí de bicicleta e fui na rua. E falei com ela, eu só volto na hora que eu conseguir trazer o leite. E aí comecei a rodar o bairro, porque eu tinha que arrumar um jeito de levar o leite pra casa. Meu cabelo sempre foi muito grande, até mais do que aqui. Ele sempre foi muito grande e ele era muito liso. Depois que ele caiu, que é aquela história que eu contei pra vocês no outro vídeo, ele cresceu mais ondulado. Mas meu cabelo era liso de marré. E aí eu passei no salão de beleza e falei assim, já sei, eu vou cortar o cabelo. E vou vender meu cabelo. Eu sei que pra muitos isso não é positivo. Eu sei que pra muitos isso não é aceitável. Eu sei que pra muitos não fazia sentido, mas eu precisava do dinheiro. Eu queria levar, eu prometi pra minha irmã, pro meu irmão, que eu só voltava na hora que eu tivesse o leite de Gabriel e um biscoito pra Sara. Eu prometi, era minha honra. Então eu entrei e falei, moça, se a senhora cortar meu cabelo, a senhora paga quanto? Ela falou, você quer cortar onde? Eu falei, pode cortar no ombro. Aí ela cortou meu cabelo no ombro. Depois que ela cortou, ela falou pra mim assim, eu te pago R$5 um pedaço de cabelo. Falei, só 5? Ela falou, só R$5. Falei, tá bom, não tem problema. Dava pra comprar o leite, né? Naquela época, se fosse hoje, dava pra comprar só o leite. Mas naquela época deu pra comprar mais. Eu fui, cortei meu cabelo, peguei os R$5, passei na padaria, comprei um leite, comprei biscoito
eu sei que comprei alguns ovos, porque eu falei que aí dá pra gente misturar com o feijão e a abóbora que a gente tinha pro almoço, que tia Laurinda tinha mandado, a mãe de tia Neila. A gente estava sobrevivendo com abóbora e feijão, que ela tem roça, né, então ela tinha mandado. E aí o ovo iria incrementar. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, eu prometi pra vocês que eu só voltava com leite e o pão, não foi? Então, o pão não deu pra comprar, mas eu comprei biscoitinho, leite e trouxe ovo pra gente comer no almoço. E pra mim foi uma emoção muito grande ter conseguido levar o leite pra casa. E aí meu irmão tomou leite como se ele tivesse ganhado uma barra de ouro. E minha irmã comeu biscoito lá, tomando leite também. E eu falei, agora eu vou preparar o almoço. Eu preparei o almoço. Quando meus pais chegaram, eu me recordo que mãe ainda falou assim, nossa, que cheiro gostoso. E aí que ela chegou na cozinha e tinha ovo, ela falou, onde vocês conseguiram esse ovo? Aí quando eu saí do quarto, ela falou pra mim assim, o que você fez com o seu cabelo? Eu falei, então, o Gabriel acordou chorando e ele falou pra mim que sabia que não tinha leite, mas que ele tava com muita vontade de tomar leite. Então a única coisa que eu tinha pra fazer era vender meu cabelo. E eu lembro que ali aquele momento foi um momento envolvente de muita emoção, sabe? E aí, naquela noite, uma pessoa que inclusive não era uma pessoa não era tão próxima de nós mais, que tinha feito muitas covardias com a nossa família, mandou uma feira pra gente. Mas uma feira que tinha de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Acho que não foi bem naquela noite, mas foi naquele período. Depois disso aí mandou, tinha de tudo, até aquele rolo de salame inteiro tinha. Gabriel deitava em cima dessa feira e abraçava, como se ele nunca tivesse visto arroz na vida. E foi isso. Meus pais não entenderam, meus pais ficaram meio atribulados, aceita ou não aceita essa feira, porque o que a pessoa tinha feito com a gente tinha sido muito triste. Mas aí eu lembro que o pastor Lopes falou pra minha mãe assim, aceita, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E é isso que eu quero trazer pra vocês. A nossa vida ela vai ser marcada de diversos desafios. Você vai olhar para o céu e falar assim, mas será, Deus, que eu tinha mesmo que viver isso? E hoje eu quero formar você uma frase para você, diferente da que você tem usado. Eu sei que quando você passa por diversos desafios, você fala, por que, Deus? A partir de hoje eu convido você a dizer, para que, Deus? No que o Senhor quer me ensinar, tá? Esse foi o vídeo de hoje de mais um desafio que eu vivi. Espero que tenha sido bênção aí na sua vida. Beijo!